como prometido, hoje a gente vai ter uma conversa com a Ana Carolina Steenkopf, ela que é fundadora do Instituto Steenkopf e idealizadora do Mapa Autismo Brasil. Tudo isso porque está sendo lançado agora essa pesquisa do Mapa Autismo do Brasil, e Brasília está sediando um evento da primeira edição do Congresso Autismo em Foco, que está acontecendo aqui em Brasília, a partir de hoje, dia 21, que vai debater o tema. Então, seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite e a oportunidade de falar sobre o Mapa Autismo aqui com vocês. E Brasília está com essa primeira edição e vocês estão trazendo para cá vários especialistas para debater as mais diversas nuances da questão do autismo, né, do transtorno do espectro do autismo. Para fazer o lançamento do mapa, a gente idealizou o Congresso Autismos em Foco, e autismos no plural, porque o autismo ele é um espectro, então não existe apenas uma forma de autismo, o autismo ele é muito subjetivo, então existem várias formas do autismo acontecer. Né? Existe o padrão do diagnóstico, mas no dia a dia a gente vê que cada pessoa é única e por isso nós escolhemos Autismos em Foco. E nós trouxemos vários especialistas, neuropediatras, terapeutas ocupacionais, especialistas na área e também, e principalmente, as pessoas autistas e as suas famílias. Então, hoje à noite, às 19 horas, teremos uma palestra muito, muito importante. Se a gente quer colocar as pessoas autistas em foco, precisamos colocá-las para falar sobre isso. Então, a palestra vai ser TEA, Transtorno do Espectro Autista, sobre o olhar de uma pessoa autista. Nossa, então, teremos 4 pessoas autistas falando sobre os seus autismos, as suas percepções, as suas vivências. Porque é muito legal a gente olhar o autismo pela perspectiva do profissional. Mas é mais legal ainda e desperta empatia e você se coloca no lugar do outro quando você ouve a vivência dele, né? Não só saber o que está escrito no livro ou através de um especialista. Entender a vivência do outro te torna mais empático. Você entende cada vez mais a dor dele, as felicidades, as alegrias, os desafios. E é muito mais fácil você ajudar a construir um caminho para essas pessoas, junto com elas. Não, eu vou construir e vocês vêm por aqui. Não, a gente quer construir junto. E a ideia desse congresso é isso, trazer a visão das pessoas autistas, trazer as pessoas autistas para o foco, para a gente falar sobre as suas vivências, suas experiências. Teremos pessoas autistas na maioria das mesas, das palestras, porque a gente quer ouvir não só a parte técnica, mas a parte do dia a dia. Teremos também uma palestra dos pais, então uma roda de conversa dos pais, o Papo de Pai, que é onde homens vão falar sobre as suas experiências e visões na paternidade. Ouvimos muito sobre a maternidade, mas a paternidade também é algo muito importante. E quando a gente coloca o chinelinho do pai, a gente entende quais são as suas necessidades, qual é o seu olhar, quais são as suas vivências. E eu acredito muito que esse congresso ele veio para transformar o olhar das pessoas, trazer mais empatia. E a gente sair do lugar do o que está escrito no livro para o também temos o olhar de quem vivencia na prática o autismo. E é tão importante esse olhar de quem vivencia, né, Ana? Lógico, quem acompanha a rede social, Marcos Mion, né, ele que é um dos principais porta-vozes da realidade como um todo, né? E eu achei muito legal você falar isso, de desmistificar e tirar esse peso, e quando tem outros pais, a gente compartilhando histórias, a gente vê que a gente não está sozinho, e que não tem problema, não tem culpa. Ele mesmo publicou, eu vi hoje, da viagem que ele fez, e não levou o filho, que é por causa da questão dos outros filhos, né? Então, poderia pensar que é absurdo, mas deixou um filho em casa. Pô, mas para esse filho talvez não é tão agradável viajar, e tem os outros filhos que querem viver outras coisas, que estivesse com o filho que tem um transtorno, não ia aproveitar tanto. Mas é quando a gente só conversando, só falando, só colocando esse assunto na pauta, né, e para todo mundo, que você consegue desmistificar algumas coisas, tornar mais naturalizar e tirar o peso, né, que eu acho que é mais tirar o peso, porque importante. O autismo ele tá aí no nosso dia a dia. Eu acredito que todo mundo conhece uma pessoa que, o tio, o sobrinho tem autismo, o filho da minha amiga. Todo mundo tá tendo contato. Então, por que deixar isso como um tabu? E não trazer isso pro nosso dia a dia? Tipo, é um transtorno, precisa de um olhar diferenciado, ações diferenciadas, mas faz parte do nosso dia a dia. Não é algo à parte do nosso mundo. Não é uma coisa à parte da nossa vivência. Não, tá aqui, a gente precisa lidar com isso. Não de uma forma
que tem os seus tabus, mas de uma forma natural. Para isso a gente precisa conhecer. Sem conhecimento a gente não consegue fazer isso. E por falar em conhecimento, precisa de dados, precisa de pesquisas, precisa de tudo isso. E essa é a função, acho que, do principal do mapa que vocês estão lançando, né? Explica Sim. pra gente como é que é o histórico dessa necessidade de criar esse mapa. Então, o Mapa Autismo Brasil é o primeiro levantamento de dados não governamental sobre o autismo no Brasil. Nós não temos dados e a gente sabe que precisamos de dados para fazer bons planejamentos. Em 2021, eu criei, na verdade, o projeto Uma Sinfonia Diferente, em 2015, e eu queria expandir em 2021, estava estudando como vamos expandir, onde vamos colocar, quantas pessoas queremos atender. Cadê os dados para a gente planejar isso? Um projeto Uma Sinfonia Diferente, de 2015 até 2022, já atendeu mais de 3.500 famílias autistas, não só em Brasília, como no Brasil inteiro. Como que a gente aumenta a escala de impacto dessa metodologia? Como que a gente vai planejar se a gente não tem número? Para onde nós vamos? Então, eu comecei a olhar para essa questão dos dados. Não temos dados sobre o autismo. Como que a gente quer que a escola entenda a importância de ter escalas de rastreio na infância, se nós não temos dados de autismo na infância? Não sabemos quanto tempo leva para fechar um diagnóstico. Porque se os pais, eles levantam a hipótese com 1 ano e vão fechar o diagnóstico com 5, olha quanto tempo essa criança deixou de ser estimulada. E muitas vezes esses pais não levam para o especialista ou demoram a buscar ajuda porque a própria comunidade e sociedade fala: ah, não, isso daí é coisa da sua cabeça. É a mãe que está histérica, a mãe que é louca, tá vendo coisa onde não tem. Cada criança tem o seu tempo, vai falar na hora que tiver que falar. Nossa Senhora. Se a nossa sociedade tivesse conhecimento sobre os sinais de alerta do autismo, essa criança que com 1 ano apresenta atrasos no desenvolvimento, iam buscar mais cedo ajuda. E a intervenção precoce ia acontecer de uma maneira muito efetiva. E essa criança pode ter uma vida funcional. Então, se a gente não tem dados, se a gente não olha para esse caminho, a gente não sabe o que fazer. Não sabe quais são as reais necessidades das pessoas autistas e das suas famílias. Então, o mapa ele vem para estudar não quantas pessoas autistas nós temos, mas quem é essa pessoa autista. Como é que foi a metodologia? A metodologia de pesquisa é uma abordagem... A gente vai fazer a pesquisa online, né? São 2 questionários. Um questionário para as famílias que têm filhos abaixo de 18 anos ou acima de 18 anos que não conseguem responder. O segundo questionário é para a própria pessoa autista acima de 18 anos. E é muito legal falar que o projeto do Mapa Autismo Brasil está sendo feito em parceria com o Núcleo de Autismo e Neurodiversidade da UNB. Eles são nosso corpo técnico-científico e lá dentro tem pessoas autistas que são os nossos pesquisadores. Então não são apenas doutores, são doutores autistas olhando para a própria causa. Então todo o questionário foi avaliado por pessoas autistas, para ver a literalidade, quais as palavras onde estão. Então, essa parceria com o Núcleo de Autismo e Neurodiversidade da UNB, assim, trouxe muita força para a gente e um olhar, não só técnico-científico, mas um olhar da própria pessoa autista. Então, construir esse instrumento de pesquisa foi muito legal. A gente tem o respaldo do Comitê de Ética da UNB, então é uma pesquisa séria que vai fazer esse levantamento. Eu falo para todo mundo que vai ser o primeiro retrato. Ao longo do tempo a gente vai fazer outros retratos, mas esse é o primeiro. E o primeiro sempre é importante, que a gente consegue ver, dar aquela olhada de cima, o que está acontecendo e quais são as ações que a gente pode tomar em cima do que nós temos. Quais são as análises que a gente pode fazer. Bom, descobrimos que aqui no Distrito Federal as crianças levam em média 3 anos para fazer o diagnóstico. Como que a gente pode propor soluções para esse tempo ser menor? Perfeito. Como podemos trabalhar em parceria com governos, instituições privadas, terceiro setor, para atender com mais qualidade de forma eficiente essas pessoas? Então, o mapa ele vai trazer os dados, mas também, no segundo momento, vamos trazer soluções, construir soluções, tanto com a comunidade, quanto com o governo, empresas privadas, terceiro setor, porque só assim a gente pode trazer soluções efetivas.
Para quem quiser saber mais sobre a pesquisa, ou participar, enfim, qual é o caminho? Pode procurar o nosso Instagram, @mab.autismo, ou no nosso site, www.mapautismobrasil.com.br. E sobre o evento, assim, o evento já começou, a gente começou Sim. hoje, a Ana estava inclusive conversando, né, com uma pesquisadora sobre genética, a influência genética no autismo, né, que é uma das, são várias possíveis causas, né, não tem uma causa isolada de autismo, dessas 1000 lendas que rodam por aí na internet, são as mais diversas possibilidades de causa, mas vai até domingo. Isso, vai até domingo. O congresso ele começou hoje, vai até domingo, teremos palestras sobre autismo e educação, papo de pai, de mãe, de irmãos, teremos rodas sobre disfunção sensorial, disfunção no processamento sensorial, sobre terapia ocupacional, o esporte, a influência no esporte, no desenvolvimento das pessoas autistas. Então, temos várias palestras, é um programa bem recheado. E se as pessoas quiserem saber mais e participar também do nosso congresso, que é híbrido, tanto presencial quanto online, porque nós sabemos que muitas famílias não conseguem ir pela rede de apoio, tem os seus filhos, sua rotina, então pode assistir de qualquer lugar. Então, para se inscrever, só no nosso Instagram, @mab.autismo, que lá tem o link de inscrição. Olha que maravilha, tudo já mastigado, tudo tranquilo, tudo certinho. Lembrando que está acontecendo lá no IDP, né, da Asa Sul. Isso, na 607 Sul. 607 Sul, vai lá no mab.autismo e acho que assim, esse assunto é um assunto que eu pesquiso de vez em quando, mas para nosso ouvinte que não conhece assim, direito sobre o autismo e que tem uma vaga ideia do que já foi falado antigamente com uma visão do autismo, que autismo é só quem não olha no seu olho, que tinha umas coisas assim, uns mitos dessas coisas parecidas. E você falou assim, tem esse diagnóstico. Você só pode falar pra gente, eu sei que são várias características, não tem, eu adorei você falando, são autismos, mas os pais, que sinais de alerta tem que ter, assim, alguns dos possíveis sinais de alerta para procurar se interar mais, entrar, por exemplo, hoje online no site, acompanhar, quais são esses possíveis sintomas e características, nem sintomas, são características. Sim, o autismo ele é um transtorno do espectro autista, então é um transtorno do neurodesenvolvimento. Muitas pessoas acham que o autismo tem uma expressão, como a gente fala, tem uma cara. Né? Não tem, né? Tem uma cara, a cara de autista. No autismo não tem isso. Então esse é o primeiro mito que a gente precisa falar. O autismo não tem cara. São características. Então, atraso no desenvolvimento da linguagem, não responder quando é chamado o nome. Você chama João, 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 e ele não responde. E também não é algo auditivo, porque quando ouve galinha pintadinha sai correndo. Isso acontece bastante. Na parte social, o brincar funcional, o carrinho, em vez de brincar com o carrinho, né, passando em cima da mesa, pega a roda e fica rodando aquela roda. Então, prestar atenção nesses detalhes do desenvolvimento, na hora da mamada, se aquela criança tem o contato com a mãe, se não tem. Então, são vários pontos que a gente chama de bandeiras vermelhas que os pais precisam ficar atentos. O autismo, ele tem 3 bases, assim, teoricamente, de forma mais acessível para a população entender, para todo mundo entender, o atraso na linguagem social, que é essa comunicação. Muitas crianças falam, mas às vezes não se comunicam. Então, atraso nessa comunicação social, a interação social e aspectos repetitivos, né? Movimentos repetitivos, uma rotina muito rígida, muito estrita. Então, esses são 3 aspectos que ajudam a gente nortear para encaminhar para um diagnóstico de autismo. Essas características não quer dizer que a pessoa é autista. Não, eu gosto da minha rotina assim, eu sou autista. Não, não é assim. Existe uma avaliação clínica com vários profissionais, psicólogo, terapeuta ocupacional, fono, musicoterapeuta, para depois o médico fazer o fechamento desse diagnóstico. Então, é um processo. Então, se você, pai, mãe, percebe um atraso no desenvolvimento do seu filho, um atraso na linguagem, no brincar, procure um especialista. E se você é sobrinho, tem afilhado, eu sei o que você tem, senão fala com a mãe, conversa com a mãe, que aí eu acho que ajuda muito. Eu tenho casos na minha família, foi isso, assim, a irmã viu e falou, olha,
Mana, teve isso, isso, tem isso, isso e isso, dá uma olhada. E realmente assim, as mães às vezes não têm conhecimento. Então, Sim. se você é pai, mãe, tem. Mas se você conhece alguma criança que tem alguma dessas características, vale a pena conversar com o pai de uma forma, lógico, com comunicação não violenta, com amor, com carinho. Olha, dá uma olhada, estuda um pouquinho, Sim. dá uma olhada, sem botar neura na cabeça de ninguém. Mas com carinho, amor pra gente. Quanto mais cedo o diagnóstico, como a Ana falou, melhor. Sim. Ana, muito obrigada pela aula, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo mapa, pelo evento, por tudo isso e a casa está aberta sempre que tiver mais os dados forem chegando, as análises forem chegando, a gente for trabalhando. Muito obrigada pela oportunidade, eu quero aproveitar para agradecer os nossos parceiros estratégicos, Instituto SEIB, Instituto BRB e a Ignis Digital, que estão apoiando assim, a gente de uma forma incrível, os nossos outros apoiadores, Empíricos Investimentos, Casa 204, que são parceiros que estão com a gente falando, vamos junto, que juntos vamos conseguir fazer essa transformação através desse projeto, dessa pesquisa. Muito legal. Se você é empresário, dá uma olhada sempre em apoiar causas assim, que tenha pesquisa, que tenha ciência, que seja pro bem de todos. Obrigada, Ana, parabéns. Obrigada.